Olá, pessoal, Dr. Paulo para trazer um pouco mais de informações para vocês relacionados à tricologia e terapia capilar. No vídeo de hoje, eu quero trazer algumas explicações legais relacionadas aos mitos e às verdades sobre a queda de cabelo. Muito se fala e tem diversas crendices que são ligados ao fator de queda de cabelo e quebra de cabelo. E eu quero desmistificar aqui ou explicar se isso realmente é verdade para vocês com alguns pontos importantes para que nós consigamos compreender. Então, eu irei trabalhar com alguns determinados assuntos que eu considero como os mais comuns a serem perguntados no consultório, para que a gente consiga desmistificar ou trazer uma boa explicação científica para vocês conseguirem compreender. Então, sem mais delongas, vamos lá à explicação para que vocês consigam então entender um pouco mais destas mitos ou destas verdades. Bom, o primeiro, lavar o cabelo todos os dias pode favorecer a queda de cabelo. Gente, isso é mentira, é um mito. O lavar todos os dias é diferente de lavagem excessiva do cabelo. O que nós podemos compreender como lavagem excessiva? A lavagem excessiva, sim, ela é prejudicial e pode levar a um processo do desgaste da pele e possivelmente, posteriormente, uma queda do cabelo. Significa que se nós lavarmos pelo menos acima de 3 ou 4 vezes por dia, é diferente de nós lavarmos o cabelo todos os dias. A falta de higienização por si só, ela será mais prejudicial do que lavar o cabelo. Nós temos uma informação muito equivocada e que leva nós a acreditarmos nisso, porque a tendência normal após molharmos o cabelo é darmos uma hiperidratação à condição do fio, tornando mais pesado. E aqueles fios que se encontram na fase telógena se tornam mais propensos e mais fáceis a caírem no momento em que nós estamos penteando o cabelo. Por isso, dá essa falsa impressão de que se eu lavar o cabelo, ele vai cair, quanto não é verdade. A higienização é importante para que eu mantenha as condições ideais do cabelo, evitando excesso de oleosidade, acúmulo de sujeira e pele morta, que podem fazer com que micro-organismos ou outras características levem, por exemplo, como o excesso de oleosidade, formando placas, dermatites seborreicas e outras patologias que sim podem levar à queda de cabelo. Portanto, isso é mentira, é um mito. O cabelo ele cresce mais rápido se eu cortá-lo. Não, o ciclo capilar ele se mantém o mesmo. O que dá importância à ideia de que o cabelo ele cresce mais rápido ou mais grosso é exatamente porque nós estamos com o fio e cortamos ele na metade. Então aquela parte que começa a se ter o processo do afinamento, conforme ele vai chegando mais longe da superfície ou mais para o topo, se dá a impressão de que ele está engrossando. Mas o cortar o cabelo não vai ser interferir para que ele cresça mais rápido. Em alguns pontos é importante para a manutenção da saúde capilar, especificamente porque as pontas podem estar quebradas e este fio pode começar a se despedaçar. Portanto, cortar o cabelo vai servir para que eu consiga dar um alinhamento ou interromper o processo de descascamento caso este fio esteja quebrado, sendo então responsável por dar uma melhor manutenção a este meu fio do cabelo. Porém, também é um mito. Cortar o cabelo não vai fazer com que ele cresça mais rápido. Ele vai crescer em torno de 1 a 3 centímetros de variação por mês, que é um ponto normal. E este ciclo ele se mantém constante, sendo então característico como um ponto importante. Lavar o cabelo com água muito quente pode fazer com que o cabelo caia. Sim, isso é uma verdade. Lavar o cabelo com água muito quente e com muita frequência vai acabar hiperestimulando a região do couro cabeludo, que pode então começar a ter pequenos processos inflamatórios. Se esses processos inflamatórios começarem a se tornar contínuos e constantes, com certeza nós vamos começar a apresentar um problema naquela região. O processo inflamatório irá começar a agredir porque acredita que naquela região há algo que não deveria estar ali e começamos então a ocasionar um problema para a região base do folículo piloso, na qual as células começam a ser agredidas e o organismo vai entender que aquele fio de cabelo perde a sua função, precisando mudar a sua estratégia para proteger aquela região, levando então a um processo de queda de cabelo. Portanto, é importante que sempre que for fazer uma higienização ou lavar o cabelo, evitar tomar banho com água muito quente, porque isso pode provocar uma irritação na região do couro cabeludo. Sempre é bom tomar o banho, né, ou lavagem dos cabelos com água morna para fria. Essa é a condição ideal para que eu consiga manter a minha saúde capilar. Um outro ponto importante também, e mais uma curiosidade:
o uso de bonés ou toucas favorece o processo de queda de cabelo. Isso é mito. Usar boné ou touca não vai influenciar, mas obviamente nós precisamos tomar o cuidado. O uso frequente e contínuo de toucas e bonés pode acabar ocasionando um abafamento dentro dessa região, um aumento de transpiração e oleosidade. Se não for feita uma higienização adequada ou dar um período para que o cabelo consiga respirar, isso pode favorecer o crescimento de micro-organismos como alguns determinados fungos e bactérias, que podem levar ao desenvolvimento de micoses e sim levar ao processo de queda de cabelo. Portanto, isso também é uma característica importante. Tá? Nós conseguimos compreender um pouco mais destas informações a partir destas pequenas características. E é o que vai nos permitir compreender um pouco mais destas organizações. Além disso, nós temos alguns pontos importantes e eu trago para vocês aqui. A ansiedade e o estresse podem ocasionar queda de cabelo? Sim, a ansiedade e o estresse podem ocasionar queda de cabelo, principalmente o estresse. O estresse ele vai acabar ocasionando um desbalanço fisiológico, muitas vezes ligado a alterações de comportamento de sono e alimentação. Isso leva a uma base para falhas tanto de micro quanto macronutrientes que podem acabar desencadeando esses processos de má nutrição do cabelo. Além disso, todo um processo de produção de hormônios diferenciados com que fazem com que a sinalização das células também se modifique, alterando as características e, obviamente, interferindo no processo do ciclo capilar. Né? Beber e fumar fazem o cabelo cair mais? Sim, isso é verdade. Existem mais de 40 tipos de produtos encontrados no cigarro. E tanto quanto o cigarro eletrônico também. Muitos se usam os vapes porque acreditam que eles fazem menos mal. Mas o processo de ingestão de uma fumaça para dentro da região do pulmão irá ocasionar problemas para a nossa saúde. Esses produtos ali que se encontram muitas vezes não conseguem ser eliminados de maneira adequada. Então, impedindo o processo de trocas gasosas que, de uma maneira cumulativa, vão interferir no processo de crescimento do cabelo, que é um dos pontos importantes. Uma outra informação, uma outra característica. Homens carecas apresentam níveis elevados de testosterona. Gente, isso é mito. A queda de cabelo não está ligado diretamente com os níveis de testosterona, mas sim da presença dos receptores de DHT. Hoje se sabe que o DHT, que é a dihidrotestosterona, um processo de conversão diferenciada da testosterona em um hormônio androgênico também, com características similares, mas com funções um pouco diferenciadas, é o que vai ser o grande responsável pelo processo da queda do cabelo. Mas sabe-se hoje que o DHT ele não vai interferir de maneira sozinho, tanto que existem pessoas com altos níveis de DHT e que não apresentam queda de cabelo. Mas qual é a grande sacada? A sacada é nós conseguimos compreender que as pessoas que apresentam queda de cabelo conseguem interagir mais com o DHT, ou seja, elas apresentam maiores quantidades de receptores proteicos que vão fazer com que elas tenham esta propensão. E isso faz com que nós consigamos ter também essa caracterização da queda. E por fim, secador e alisadores podem ocasionar perda de cabelo. Gente, eu diria que isso aqui é parcialmente um mito, tá? O uso de secador e alisadores, se feitos de maneira adequada, não irão ocasionar um prejuízo. Mas para isso eu também preciso saber como utilizar um secador e uma chapinha ou um alisador. Eu preciso manter uma distância adequada para que eu mantenha a condição específica do vento, principalmente se utilizar o vento quente, para que não ocorra o processo de superaquecer e ocasionar o processo inflamatório, que é o mesmo princípio se eu tomo banho com água muito quente. O uso ali, além de recorrente, para que eu faça força, se utilizando de escova no momento de secar, que pode ocasionar uma tração, eu também estou retirando uma grande quantidade de água, o que faz com que o cabelo possa se tornar opaco e quebradiço, porque é a água quem faz com que se tenha as interações com as proteínas e é o que vai determinar a forma e a condição do cabelo. E é um outro tipo de coisas e características que vocês podem observar como um ponto importante. Portanto, é uma característica fundamental nós conseguimos entender. Se eu utilizar com a distância correta, mantendo o vapor quente,
não o suficiente para ocasionar uma irritação, não há problema nenhum. O mesmo, então, se utilizar das chapinhas ou dos alisadores longe da região do couro cabeludo, em que eles possam ocasionar uma atração muito forte ou alterar a temperatura nesse local, podendo ocasionar queimaduras ou até um processo inflamatório. E isso sim será prejudicial para o cabelo. Gente, eu espero que eu tenha conseguido sanar um pouco das dúvidas de vocês e eu agradeço muito a atenção. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta, compartilhe e comente. Isso é importante para que a plataforma consiga verificar que este conteúdo é relevante e estas informações cheguem para o maior número de pessoas possíveis. Agradeço a atenção de vocês e tenham uma excelente tarde, excelente noite, excelente dia ou uma excelente semana. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo.